Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que se posiciona quanto à arbitragem do Clássico Grenal. Afinal, a CBF definiu Bruno Arleu de Araújo, árbitro carioca e que já prejudicou muitas vezes o Internacional. Colorado vai na CBF e reclama da decisão da entidade e o Grenal esquenta um pouco nos bastidores, com resposta de um lado e contraponto do outro. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então neste vídeo que tem o apoio da Zapay, aplicativo gratuito onde você pode pagar licenciamento do teu veículo e também as multas. E aliás, pode receber as multas em tempo real, né, no teu telefone, com o aplicativo da Zapay. Então recebe e já paga no cartão de crédito, uma parcelinha que cabe no teu bolso e ainda por cima tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay que está disponível para vocês aqui na descrição do vídeo. Turma, quero falar bastante sobre Grenal aqui, né? E não sobre dentro do campo, porque as notícias, né, estão tomando conta mais fora das quatro linhas. Isso porque a CBF definiu o nome de Bruno Arleu de Araújo, árbitro carioca do quadro da FIFA, para apitar o Clássico Grenal de número 443. E a gente sabe que a arbitragem sempre é um tema muito polêmico do Clássico Grenal. Só que dessa vez, gente, eu preciso dar razão aos dirigentes, tá? Sempre quando se tem um árbitro ali, aquela coisa ou outra, há uma contestação porque, num geral, o nível da arbitragem no Brasil é muito ruim. A gente ouviu um posicionamento do presidente Alessandro Barcelos, né, preferindo árbitros de fora do Rio Grande do Sul, de fora da aldeia, justamente por aquilo que o Inter se sente muito prejudicado dentro dos últimos campeonatos gaúchos. Posso pegar para vocês agora, recentemente, o último Grenal apitado aqui no Gauchão foi pelo Anderson Daronco, foi uma arbitragem horrorosa, né, que acabou picotando o jogo, né, dando umas faltas que não existem, assim como, né, a gente vê o Grêmio sendo muito beneficiado nas decisões do campeonato estadual. Ano passado, né, o Soares dá um mergulho dentro da área e é marcado pênalti. Esse ano, né, o Juventude faz 1-0 na Arena e tem, né, o segundo gol, ou uma possibilidade de fazer o segundo gol a partir de um pênalti, né, que é não marcado no Kaique, cometido no Gilberto. E a partir daí, né, a gente sabe que o Grêmio tem, né, hoje uma força política na Federação Gaúcha um pouco maior. Mas foi escolhido um árbitro que o Inter recentemente preparou um dossiê contra ele. Ele citou na súmula o Roger Machado, ele citou na súmula o presidente Barcelos, ele citou em súmula o vice-presidente do Inter, José Olavo Bisol. Então o clima é hostil com este árbitro, muito pelo que ele fez na partida entre Inter e Cruzeiro, lá em Belo Horizonte. Eu estava no Mineirão nesse jogo e ele simplesmente amarelou todo o time do Inter. Foram 7 cartões amarelos e 1 vermelho a partir de 13 faltas, né? A maioria dos cartões todos por reclamação, numa suposta mudança de regra, onde só o capitão poderia reclamar com a arbitragem, e mesmo assim o Gabriel Mercado, que era o capitão naquele jogo, foi amarelado. Diferente do Cruzeiro, que tinha lá o Matheus Pereira, né, uma galera reclamando bastante e nada aconteceu. Então o Inter se sentiu lesado naquele jogo, fez uma denúncia na CBF e agora, né, a CBF coloca o cara simplesmente para apitar um Clássico Grenal. O Inter reclamou muito, tá? E disse que esse árbitro é suspeito para apitar um jogo do Inter. Muito porque há em andamento julgamentos, né, oriundos daquele jogo, né, do jogo contra o Cruzeiro. O Rohel, por exemplo, seria julgado, não foi, por conta do auditor que apresentou problema de saúde, né? Os dirigentes do Inter seriam citados, julgados pela citação na súmula, e também não foram. E, cara, se a gente for pegar um retrospecto desse árbitro, ele tem vários problemas contra o Inter. Entre vitórias, lá no Barradão, ele dá um pênalti aos 50 do segundo tempo, bem contestável do Alário em cima do jogador do Vitória. Ano passado, ele opera o Inter na Copa do Brasil, claro que tinha incompetência do trabalho do Mano Menezes também, que tomou um rodeão do América reserva, mas ele anula um gol legal do Inter, do Maurício, e volta o lance para expulsar o Alan Patrick. Ainda por cima o Inter perde com 2 pênaltis, que até um acho que foi, o outro meio duvidoso, mas ok, interpretativo pode dar, e expulsou o Bustos, tá? Então o Inter foi completamente desmantelado para o jogo de volta e com um 2-0 contra, né, acabou sendo eliminado nos pênaltis muito pelo jogo de Minas Gerais. Além disso, né, turma, é um árbitro horroroso. Ele marca um pênalti do Maurício, né, se a gente for pegar agora recentemente,
que não tem a menor explicação, né? No jogo contra o Atlético Mineiro. No jogo do Grêmio contra o Red Bull Bragantino, ele não dá um pênalti do Rodrigo Caio, que estava jogando handball ou basquete dentro da área. Negócio impressionante. Então, muito fraco esse árbitro, não tem o tamanho do Clássico Grenal. Poderia colocar outros árbitros aqui, né, que já apitaram Grenal. Marcelo de Lima Henrique é um árbitro que apitou Grenal e foi muito bem. Tem outros nomes aí, né, que poderiam apitar. O Luiz Flávio de Oliveira é um bom árbitro. Tem outros, né, que são de fora aqui da aldeia e que poderiam tranquilamente apitar esse clássico. Ramon Abateabel apitou o último, por exemplo, né, árbitro catarinense lá no Couto Pereira, fez uma boa arbitragem. Não sei por que, né, escolheram este energúmeno, mas de qualquer forma, né, é um problema. A arbitragem também tem sido pauta fora do campo, né? Afinal, o José Olavo Bisol concedeu entrevista coletiva ontem e falou bastante sobre a postura do Grêmio, né? De condicionar a arbitragem. Ele não citou o Grêmio nem a entrevista do Antônio Brum, mas disse que o Inter, diferente de outros clubes, tem buscado uma evolução da arbitragem, tem apresentado contrapontos, apresentado, né, sugestões e melhorias, enquanto outros só gritam quando seu time é prejudicado. E é bem a postura do Grêmio, né? Porque quando o Carlinhos foi expulso na Arena, na vitória do Grêmio contra o Flamengo, ninguém falou nada. Agora, na expulsão do Monsalve lá contra o Botafogo, foi uma gritaria, né? É um caos. A mesma coisa contra o Atlético Mineiro. Então, assim, a gente sabe como é que funciona, né? O Grêmio ganha, empata ou é roubado. Então, o condicionamento aparentemente deu certo com a escalação desse árbitro horroroso que vai apitar o Grenal no próximo dia 19. O Inter que treina hoje, né, com portões fechados. E a expectativa fica por conta, né, da presença do Rojo e do Borré, né, se eles vão ter condições de atuar no Clássico Grenal, né, vamos torcer para que sim. Quero falar também, gente, sobre data FIFA. Afinal, ontem o Sérgio Rocher esteve em campo pela seleção do Uruguai, derrota, né, do Uruguai por 1-0 para o Peru, e há quem conteste uma falha, né, do Rocher no gol peruano, né? O gol no finalzinho do jogo, já aos 42, 43 do segundo tempo, né? Uma cabeçada para mim a queima-roupa. Poderia ter defendido? Poderia. Acho que o Rocher está entrando naquela fase de alguns torcedores que fala assim, era defensável para um goleiro do nível do Rocher, porque se é outro goleiro que toma aquele gol, não teria nenhum comentário sobre isso. Mas a gente está vendo, né? A seleção do Uruguai em crise, muito pelo que aconteceu em relação às manifestações do Soares em relação ao Bielsa, né? Um clima ruim entre os jogadores e a comissão técnica, mas, enfim, a gente não tem nada a ver com isso e lamenta pelo Rocher, pelo que vem acontecendo aí nos últimos jogos, em especial da seleção do Uruguai. Tá bem? Não esquece que esse e outros conteúdos aqui do canal, em nome da KTO, KTO.com, onde a diversão acontece, cupom é colar para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!